Pergunta: e a função do carvão no enfeitiçamento? Ramatiz: o carvão é um condensador mineral adotado pela própria ciência médica, que o utiliza para fins absorventes, como nos casos de dispepsia, excesso de gases, ou ainda na função de purificar certas águas e revestir filtros especiais. Mas ele também age no plano etérico e astralino, influindo através do duplo etérico do homem, pois capta e absorve fluidos psíquicos e forma pensamentos de baixo teor vibratório. O carvão, quando proveniente de madeiras de boa condutibilidade sonora e eletromagnética, como cedro, olmo, álamo e açoita a cavalo, árvores que atraem facilmente os coriscos nas procelas tempestuosas, transforma-se em bom absorvente durante a noite de fluidos nocivos que vagueiam e chocam-se com a aura das pessoas adormecidas. Os antigos magos ativavam o eletronismo do carvão de cedro sob processos incomuns de magia, e depois o colocavam junto ao leito de dormir, para absorver os eflúvios mentais e astrais impuros de magos adversos ou pessoas malfeitoras. Ao amanhecer, lançavam-no à água, afastando para longe o residual mental astralino inferior que ali aderia por força da ação ofensiva. Os benzedores usam carvão num copo de água e, conforme o seu comportamento no líquido, diagnosticam o quebranto ou a proliferação de vermes nas crianças. Antigamente era tradição usar o carvão na chocagem de ovos, pois ele amortecia o efeito magnético da descarga do trovão, pois as larvas recém-descidas do mundo astralino para formar os ovos são destruídas facilmente pela repercussão etérica das trovoadas. Para desembaraçar uma carta, era recomendado colocar-se a mesma numa caixa de metal cheia de carvões e, ao fim de 3 dias, enterrá-los ao pé de uma árvore. O carvão, na verdade, age lenta e proveitosamente como disseminador de maus fluidos, mas depois de bem conjurado por um mago competente. Pergunta: somos mais propensos a crer que a conduta evangélica da criatura é defesa psíquica mais poderosa do que um punhado de carvão junto ao leito, não é verdade? Ramatiz: sem dúvida, um estado absolutamente evangélico ou de perfeito equilíbrio espiritual imuniza o homem contra quaisquer tipos de projeções psíquicas inferiores ou agressivas. Mas também é verdade que as forças deletérias em circulação pelo mundo não se extinguem nem deixam de agir sobre os homens, só porque há quem se julgue evangelizado. Elas insistem e forçam a resistência psíquica do ser, causando prejuízos ou violências. Assim como o vento agressivo não vence o arvoredo vigoroso, mas dobra e quebra o arbusto frágil. Não basta o homem ler ou suspirar evangelicamente para elevar-se à graduação superior e imunizar-se contra os maus fluidos do mundo. É a sua vivência incessante, plena de pureza, renúncia, humildade e amor, que então lhe proporciona a segurança espiritual no seio brutal das forças combativas e agressivas do mundo físico. Obviamente, quem já atingiu elevado grau de pureza angelical não precisa nem reencarnar-se na Terra, orbe onde nada mais existe de atrativo para o seu espírito cristificado. Mas justamente porque o homem não se encouraça na virtude, a sua defesa psíquica é precária, e às vezes mais precária do que um punhado de carvão magnético e absorvente de fluidos maléficos dinamizado por magos competentes. O homem terreno ainda é um candidato em potencial para sofrer o impacto de qualquer carga de bruxaria mental, verbal ou física. Por isso, Buda, em sua peregrinação terrestre, sempre advertia: assim como a chuva irrompe na choupana mal coberta, assim a paixão irrompe na mente mal disciplinada. Pergunta: explicam-nos os entendidos que o enfeitiçamento feito através de modelos de órgãos recortados em retalhos de fazenda ou sob moldes de cera predispõe a vítima a toda sorte de diagnósticos errados, atrofia de órgãos e até operações inúteis e desnecessárias. Isso tem fundamento? Ramatiz: em certos casos, a bruxaria realmente objetiva a mutilação da vítima através de atrofias orgânicas, acidentes e operações desnecessárias, cujo êxito, evidentemente, também depende da maior ou menor defesa psíquica da mesma. Os retalhos de tecidos reproduzindo conformações anatômicas de órgãos físicos sob o processo de enfeitiçamento, quando não são desmanchados a tempo, podem levar a vítima a sofrer operações, atrofias orgânicas ou cirurgias precipitadas. Os órgãos modelados pelos feiticeiros nesse tipo de bruxaria induzem o médico a erros de diagnóstico e a terapêutica equívoca. Na maioria dos casos, é preciso recorrer-se às operações mediúnicas ou convocar socorro vigoroso do mundo espiritual. O desmancho de objetos ou modelos de órgãos enfeitiçados
geralmente situados em travesseiros de penas, colchões de crina ou acolchoados de lã de carneiro, quando em tempo ainda alivia bastante os enfermos dos seus padecimentos estranhos, devido a os libertarem dos fluidos coercitivos. Pergunta: que significa desprender os objetos da saturação maligna? Ramatiz: os objetos de bruxaria encontrados em travesseiros, colchões, no ventre do sapo de boca costurada ou expelidos por pessoas enfeitiçadas devem ser libertos do magnetismo enfermiço etéreo astralino vinculado às vítimas, para elas recuperarem-se no seu metabolismo vital e retornarem à saúde que lhes foi perturbada. É por isso que o Alto sempre providenciou a encarnação de criaturas simples, mas entendidas em tal atividade portadoras de um certo dom espiritual, que fazem exorcismos, simpatias ou espancam os fluidos ruins dos objetos preparados e usados no processo de bruxaria. É preciso romper a amarração fluídica do núcleo virulento dos objetos utilizados como condensadores enfermiços. Pergunta: que se deve fazer com peças de roupas, cordões ou tiras de panos trançadas, amarradas ou cheias de nós, como já tivemos oportunidade de encontrar em trabalhos de feitiçaria? Ramatiz: os objetos ou coisas encontradas em travesseiros, roupas ou colchões nem sempre possuem força maléfica, porque a positividade do feitiço depende fundamentalmente da capacidade e do conhecimento do feiticeiro ou dos espíritos que o auxiliam. Não é fácil fazer o feitiço, pois se assim não fora, o primeiro gozador faria a amarração de roupas furtadas à pseudo-vítima, logrando sucesso nas suas intenções perversas ou simplesmente sarcásticas. Mas como o enfeitiçado não pode descobrir se a bruxaria encontrada é positiva ou trata-se de uma inexperiência condenada ao fracasso, então é aconselhável que a própria pessoa visada no enfeitiçamento destrance roupas, desamarre cordões, fitas de pano ou coroas de penas e depois submeta esse material a uma lavagem de álcool ou solução de sal grosso, atirando-o à água corrente livre das amarras fluídicas. As auras fluídicas dos objetos preparados na bruxaria são alimentadoras de larvas, vibriões, bacilos e germens psíquicos de toda a natureza astralina, os quais baixam vibratoriamente e incorporam-se ao enfeitiçado, penetrando na circulação nervosa, endocrínica, sanguínea e produzindo as enfermidades persistentes. Dissolvido o campo fluídico mórbido existente no ambiente do enfeitiçado, tais germens e partículas virulentas também se dispersam e retornam para o seu campo peculiar, no mundo oculto, assim como o calor ainda permanece mesmo depois de apagado o fogo. Pergunta: por que os objetos de feitiço devem ser jogados na água corrente? Ramatiz: é de senso comum que a água é boa condutora de eletricidade, e por esse motivo, os objetos imantados magneticamente no feitiço, quando lançados na água corrente, deixam ali o seu residual fluídico. Além da água absorver as emanações do éter físico, que é adulterado na bruxaria, ela ainda as conduz para longe do local onde atuavam, desvinculando os laços fluídicos da vítima. É por isso que o povo não aconselha a construir-se casas sobre rios, porque é de praxe comum atirarem na água corrente os objetos de desmancho, cujos fluidos depois vagueiam a esmo por baixo das casas ali construídas. Pergunta: por que os objetos enfeitiçados devem ser atirados na água corrente antes do sol se pôr? Ramatiz: indiscutivelmente, o Sol é o corpo celeste mais importante no sistema constelatório da Terra, pois dele emanam todas as formas de energias e radiações que estimulam, criam e nutrem a vida no vosso orbe. Todos os corpos químicos do conhecimento humano existem no Sol, somando atualmente perto de 1.200 elementos. Mas a ciência humana só conhece o potencial fabuloso solar no campo propriamente físico e de energismo sensível ao aparelhamento humano. No entanto, são as forças prânicas, astralinas e etéreas irradiadas do Sol o principal potencial a impregnar o planeta terrestre de sua ação oculta. Por isso, os objetos de feitiço perdem a sua imantação nociva e enfeitiçante quando atirados à água corrente antes do pôr do sol, porque são bombardeados pelos raios infravermelhos, na sua contextura etérica, e pelos raios verdes, na sua intimidade astralina.